vida entregue, com a nossa oração. Nós queremos Te louvar com tudo que temos e somos, Senhor. Eis-nos aqui para Te amar, para Te adorar, para glorificar o Teu nome. Nós queremos louvar e bendizer por nossas famílias, por nossos lares, nossos Carmelos, maridos, esposas, filhos, todos aqueles que compõem a nossa família, todos aqueles que o Senhor confiou a nós, que nós escolhemos por nossa família e que o Senhor confiou. Obrigada, Pai querido, Pai santo, Pai amado, pelo dom de nossas vidas, por esta quinta-feira, por este dia, e a Ti, Nossa Senhora, nossa mãezinha querida, nós entregamos este dia, esta quinta-feira, esta live. Nós consagramos a Ti, ó Mãe querida, este momento de partilha, de oração, de bate-papo, de conversa, de falarmos de coisas agradáveis, de coisas que elevam nossa alma. Tantas vezes nós nos pegamos falando dos outros, falando coisas que não devemos, agindo de forma errada. Por isso, acolha neste momento o nosso desejo reto de amar mais a Deus, de seguir mais o Teu Filho Jesus, e a Senhora, como uma boa formadora, nos forma, Mãe querida, nos catequiza, nos ensina e nos educa no Teu silêncio, nas Tuas virtudes, nas Tuas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é que nos reunimos hoje. Quero dar as boas-vindas a Thaís, que está aqui conosco atrás das câmeras, mas que vocês vão ouvir um pouquinho também a voz dela. Fala uma boa noite aí, tá? Boa noite, pessoal que está em casa, sejam bem-vindos. A Thaís, que sempre está aqui nas lives de segunda, do lado de cá, né? E agora ela veio também nos abrilhantar aí, fazer essa parceria conosco nesta quinta. E a Leila, que já é de casa. Que agora está do lado de cá. Sim. Boa noite. A Brina dando boa noite, minhas lindas. Um coração para a Brina, que não pôde estar aqui hoje conosco, mas está em unidade, né? Então, nosso boa noite a todos vocês que nos acompanham nessa conclusão, né, de hoje, do nosso estudo deste mês, que nós nos dedicamos muito neste livro, As 5 Linguagens do Amor. A gente aprendeu bastante, né? Sim. Muitas reconheceram, né, a sua linguagem, e isso tem causado uma transformação, assim, né, de dentro para fora, porque a partir do momento que a gente descobre, que a gente tem essa percepção, a gente tem outro olhar da vida e dos outros, né? Tira um pouco aquele olhar de julgamento, ele não me ama, ele não faz aquilo que me agrada, e a gente passa a compreender mais os outros, Sim. né? Compreende as pessoas. Compreender que cada ser é único, né? E cada um tem a sua forma, né? De amar. De amar e ser amado. De amar e ser amado, exatamente. E a Leila, aqui nos bastidores, quando nós conversávamos sobre a música de início, né? Ela fez uma boa colocação, uma partilha. Eu queria que você colocasse a inspiração que você teve. Eu achei muito bonita, se você quiser. Então, de tarde eu estava pensando, né? Que música que combina, né, com o nosso tema de hoje, que é Toque físico. É a linguagem do toque físico, né? E estava pensando e folheando, eu falei, nossa, na Bíblia Jesus, quando algumas pessoas ele tocava para curar e outras não, né? Então assim, aí já tem um mistério, né? Que Jesus ele amava da forma como a pessoa
conforme a linguagem. Tinha essa sensibilidade, né? Porque ele nos conhecia por inteiro, né? Ele nos conhece. E aí eu me lembrei de Tomé, né? Eu falei, nossa, tem uma música, será que nessa música fala que Tomé pediu para tocar as chagas, né? E daí eu fui ver a letra da música e realmente, né? Jesus ressuscitou e Tomé não acreditou, né? No testemunho das pessoas. Todos acreditaram, menos Tomé. Mas por quê? Ele precisava tocar. Pareceu como incrédulo. Sim. Em alguma, num olhar corrido assim, né? Nossa, que incrédulo, eu nunca faria isso. Né? Sim. E a música diz assim, né? Como diz a palavra de Deus também. Só acreditarei se eu tocar teu lado aberto e sentir pulsar a alegria dos que creem em ti, poder ouvir tua voz dizendo-me, põe aqui tua mão, torna-te um homem de fé. Toca o meu coração e o medo se vai. Né? Então, assim, achei bem propício, né? Para esse momento. Para esse momento. Provavelmente a linguagem de Tomé era a do toque físico, né? Muito legal, é bem isso mesmo. E no livro, né, o Dr. Chapman, ele fala assim que nós temos pequenos receptores táteis ligados em todo o corpo. E quando tocamos, né, leva ao cérebro as mensagens aí de ou amoroso ou hostil. Então tem aquele toque também que eu não gosto e tem os toques que eu me sinto amado, né? Então, ou seja, mesmo quem não tem essa linguagem primária, né, não é como a linguagem primária o toque físico, ainda assim o ato de abraçar, de tocar, de beijar, ele expressa amor em primeiro lugar. Aí ele dá até uns exemplos, né? Quando nós não temos palavras para chegar a um coração, por exemplo, num velório, né? O que a gente faz, né? Se a gente não tem o que dizer? Como que a gente tenta chegar a um coração? É através de um abraço, né? Olha, eu não tenho nada para te dar, né? E aí você consola a pessoa, você acolhe. Quando alguém está chorando, você não tem o que dizer, só a pessoa sabe a dor que ela sente. Como que um abraço acolhe aquilo, né? Um toque, eu tô com você. Apesar de na pandemia a gente não poder fazer muito isso, né? Tá meio restrito. Mas, né, em tempos normais, o quanto o toque físico faz uma diferença. E aquilo fica no nosso inconsciente, né? Na nossa lembrança. Nossa, quando eu mais precisei, aquela pessoa me ajudou, né? Porque ela me acolheu, porque ela me abraçou, porque ela, né, me beijou. Então, nesses momentos, ele fala, né, de crise, de sofrimento, de angústia, de dor, o toque físico, ele comunica amor, né? Então, é muito importante para nós. Também, às vezes, né? Eu sou assim, para pedir perdão, eu tenho dificuldade. Aí eu vou e abraço. Aí a pessoa já sabe que eu tô pedindo perdão, né? Depois eu até consigo falar, mas falar assim, sem ter o contato, eu não consigo. E é vencer uma barreira, né? A gente também ir ao abraço. Quem não tem, eu, por exemplo, sou pouquíssimo toque físico. Então, no meu caso, é um esforço gigante abraçar. Né? Então, o que para muitos é uma facilidade, né? Então, como é conhecer o outro é importante, senão a gente fica com aquela impressão assim, aquela primeira impressão, né, de julgamento. Nossa, essa pessoa é fria. Essa pessoa não gosta, essa pessoa não é amável, né? Então, ele não tem nada a ver, é o seu jeito, né? Que é diferente um do outro. Então, a gente tem que saber respeitar, né, esses jeitos. E acho assim, que todo mundo gosta do toque físico. Uns mais, outros menos, e outros com muito pouco já se sentem amados, né? Exatamente. E ele fala também logo no comecinho aqui dessa linguagem, ele dá o exemplo da fase da infância, né? Do desenvolvimento humano, o quanto esse toque físico está presente no nosso desenvolvimento. Ele cita assim: os bebês que são tomados nos braços, beijados e abraçados desenvolvem uma vida emocional muito mais saudável do que os que são deixados durante um longo período de tempo sem contato físico. Gente, isso aqui é, assim, divisor de águas, né? Eu penso, a Leila também trabalha com educação, né? Nessa idade de berçário, né? De bebês, e a gente sabe, a gente sente no olhar a necessidade de um colo.
E o quanto é triste muitas vezes ali num ambiente escolar, às vezes com 10, 15 bebês para 3 colos, né? Bebês que passam muitas vezes o dia todo 30 bebês. Então, ter essa dificuldade, né? Logo na primeira infância, isso é inevitável que vai causar uma ruptura aí, né? Assim, né? Um dano, uma ferida, né? Como ele fala, as crianças que têm isso, elas têm uma vida emocional mais saudável, não tem como comparar. Eu tenho uma amiga que ela conversava comigo na época que o filhinho ia entrar para a escola, e aí ela perguntou lá, eu tenho a minha mãe que tem a disponibilidade de ficar com meu filho, né, mas tem uma vaga na escola por trabalhar no colégio e tal. O que você acha? O que você faria? Você traria para a escola, porque é um momento de se, como dizem, se socializar, adaptar, né? É importante, porque a criança precisa disso. Ou eu deixo com a minha mãe que tem, né, essa disponibilidade, pode ficar com meu filho. Na época a criança tinha 3 aninhos. O que você faria? Né, ela me perguntou. E na hora eu falei, deixa ele com a sua mãe, porque ele vai dividir colo com mais 15 sem necessidade, né? Uma fase que dá depois o pedagógico, não vai ter nenhum sofrimento, ele vai aprender. Às vezes, dependendo do ambiente que ele está em casa, se tem estímulo, ele aprende até mais e melhor, né? Sim. Então não há essa obrigatoriedade, a criança não aprende mais por estar na escola. Depende muito do que você oferece para ela, do repertório que você dá. Então essa criança, nessa primeira fase, ela precisa ter muito mais contato físico, amor. E isso é inevitável. Em casa tem muito mais. Então na escola ela vai ter muitos concorrentes, né? Então na hora eu falei, deixa com a sua mãe. E aí ele ficou mais 1 aninho com a mãe, e aí foi a idade obrigatória dos 4 anos, aí foi para a escola, porque não tinha mais o que fazer. Mas o quanto para ela aquilo fez diferença, porque aí quando a criança foi para a escola, já era uma criança um pouquinho mais madura, assim, no tato de não chorar tanto para poder deixar a família, porque já estava emocionalmente muito mais forte, sabe? Era muito mais saudável do que aquela criança que tem aquela ruptura, né? Ai, tá deixando na escola, agora vai chorar e tudo mais, então é bem complicado, mas ela tinha opção, muitos de nós não temos, eu mesma não tive, né? Então meu filho com 4 meses foi para a escola. E com 4 meses ele foi o dia todo, das 7 às 7. O quanto eu em terapia precisei me curar disso, né? Porque eu me culpava assim, né? A amamentação, né? Que com 7 meses ele parou de mamar. E aí tudo isso voltou agora, né? Quando eu fui fazer a terapia, que aí a gente veio com calma, você tem outras formas de dar de mamar, né? Hoje em dia você pode dar de mamar com um colo, com um afago, com um carinho, né? Então aquilo tudo foi curando o meu coração, porque a mãe e o filho têm uma ligação tão forte que se isso causa essa ruptura tão brusca, ambos ficam, né, feridos de alguma forma. Você queria comentar? Não, sim, tem até um exemplo para dar aqui. Às vezes, até na infância, a gente consegue identificar a criança que a linguagem é o toque físico, né? Eu tive uma criança que eu cuidei na creche, né? E assim, quando a gente recebe as crianças, né, no colo e dá um abraço, um beijo e coloca no tapetinho até todos ficarem no tapetinho, a gente começa a interagir com eles depois que o período da entrada ali já acabou, né? E ele chorava demais, né? A gente recebia ele, pegava, dava um beijo, um abraço e colocava no tatame. Mas ele chorava o dia todo, nunca que adaptava e estava no meio do ano, ninguém mais sabia o que fazer com esse menino, né? E pedia colo o tempo todo e não tinha como atender a demanda dele, né? Porque é muito corrida, a rotina e tudo mais, né? E daí eu falei, eu vou fazer uma tentativa com esse menino. Toda vez que meu olhar se cruzar com ele aqui, eu vou lá dar um abraço, um beijo nele, vou dar uma atenção especial para ver se ele se adapta, porque todos os outros já tinham se adaptado, né?
E aí a gente começou a fazer assim, um conjunto. Todo mundo que cruzava o olhar com ele ali na sala ia, abraçava e beijava e apertava até a ponto dele querer sair do colo, né? Então, e aí a gente foi fazendo assim. O que aconteceu? Ele se adaptou, ele começou a pegar segurança e ele já não dependia mais do toque físico o tempo inteiro, que era o que ele pedia. Porque o tanque de amor dele já estava cheio. Sim. Então, às vezes, é mais no início para que... É uma necessidade ali, né, momentânea, né? Da confiança, né? Dele confiar no ambiente. Então, para ele confiar no ambiente, ele precisou realmente sentir o toque, sentir o abraço, sentir o afago, para ele se sentir seguro. E depois caminhou. E todas as linguagens que nós conversamos aqui, elas são assim, né? Não é preciso muito para se encher esse tanque, né? Não é quantidade, é qualidade. Então, uma pessoa que necessita de qualidade de tempo, né? Como é o caso do meu filho. Um momento ali que você perca 1 hora, né? Jogando um jogo, dando um banho, fazendo algo junto e falando, eu estou dando atenção para você. Algo que você perca ali, que você perde o tempo, você ganha. Porque aí pronto, acabou. Não vai ter aquela cobrança, mas eu quero sua atenção, né? Você não me dá atenção. A mesma coisa as outras linguagens, né? As palavras de afirmação. O quanto pouquinhas palavras lançadas, ele, muito obrigado por você ter feito aquilo, né? Eu adorei isso também. Então, quanto esses elogios, essas qualidades também vão, né, crescendo assim aos olhos da pessoa se infla, né? De tanto amor que ela se sente amada. E a toque físico não é diferente. Ele dá exemplos, né? Com toques assim, ao longo do dia, uma pessoa que tem essa linguagem, né? Uma massagem nos ombros, chegar assim, como quem não quer nada, né? Assim, e fazer uma massagem nos ombros e tocar. Ele dá exemplos também de casais que quando estão com amigos ou com outras pessoas juntas, que pegue na mão, né? Porque quando a pessoa tem essa primeira linguagem de amor, ela se sente amada. E ela, nesse momento onde tem vários e você toca nela, ela pensa, nossa, ela tá me vendo, né? Então, perante todo mundo eu tô sendo visto, porque eu sou importante, eu sou especial. Sim. Porque a tratativa com ele foi diferente do que com todos. Então, pequenos gestos, né? Sim. Ele cita assim, na hora da refeição, estão juntos à mesa, fazer um toque, até que seja por baixo da mesa, né? Roçar a perna. Então, ele dá vários exemplos, assim, do dia a dia, que são tão simples de serem colocados em prática. Um beijo, né? Um pegar a mão quando estiver saindo, chegou no carro, um abraço, algo inesperado, coisas que você não espera, né? Da pessoa. Sim. Receber também a pessoa em casa, né? Chegou do trabalho. Acolhida, né? Se a linguagem da pessoa for essa, ela vai se sentir muito amada, né? Em ser recebida com um abraço. E muitas vezes a gente fica pensando assim, se a nossa linguagem, por exemplo, atos de serviço, né? Aí a gente fica, eu fiz tudo, eu fiz a janta, eu fiz a comida, eu limpei a casa, a cama tá pronta, né? Tudo arrumado. A pessoa chega, mas você nem foi acolher, nem falou uma boa noite, nem recebeu. Ela não vai enxergar nada do que você fez. Não. Todo o seu trabalho, né, vai ser em vão, né? Só porque não falou, oi, tudo bem? Como foi seu dia? Né? Aquela coisa assim, de dar atenção mesmo, né? E até de manhã quando sai para trabalhar, né? Que tem muita gente que sai também não dá o beijinho, né? De tem um bom dia, bom trabalho. Tem muita gente que já levanta, troca e sai, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, né, tá? Porque os anos vão passando, o casamento, né, vai ficando os dias mecânico, vão passando. automático, a gente né? vai ficando no automático. E essas coisas que são importantes é o alimento ali, né, do amor. É a chama que não pode se apagar, né? É os detalhes do toque, né? Exatamente. A Brina fala assim, meu filho Bento, a linguagem dele é o toque físico. Tudo é mais fácil com ele se tem um abraço, um carinho e um beijo. Verdade, né? Quem conhece o Bento sabe que ele é todo, né, dengoso, gosta de um carinho, de um chamego, de um aperto. Muito bem. Aí ele diz assim também, pais sábios em qualquer cultura também tocam seus filhos de forma amorosa. O toque físico é também um poderoso veículo de comunicação para transmitir o amor conjugal. Andar de mãos dadas, como falamos, beijar, abraçar e manter essa comunicação emocional, né, um para com o outro.
Aí ele cita, né, por exemplo, há diferentes culturas nos Estados Unidos, não se tem esse hábito que nós temos aqui, de abraçar, né, oi, tudo bem e tal. Mas, independente disso, eles se comunicam com o toque físico do jeito deles. Já na nossa cultura, a gente é tudo assim, né, tudo de abraçar e de pegar. E ele também fala, né, como que o toque físico ele demonstra amor ou não. Se uma pessoa estende a mão para cumprimentar alguém e esse alguém não é recíproco, tipo, não te cumprimenta, na hora você já que expressou ali, né? Nossa, não tá de bem comigo. Ou pega tá... assim, né? Não segura, não. Então, enquanto para uns é diferente essa reação, a gente se sente amado ou não, né? Recíproco ou não. Muito legal. Leila, você fez alguma anotação aí que você queira partilhar sobre isso que a gente falou? Então, ó, vou continuar aqui a gente... Então, do exemplo do livro, mas acho que você vai entrar, né? Bom, mas você quer comentar? Não, seria isso mesmo. Então tá, então lá no livro ele cita um casal, né, como exemplo. Esse casal participa do seminário, né, que ele dá, que ele é conselheiro lá em igrejas, né? E esse casal já convida ele para ficar na casa como hóspede. E aí ele já até sabe, ele brinca. E quando os casais se colocam de prontidão para que eu fique na casa, eu já sei que é para ter o aconselhamento, né, pessoal, né? Já sei que a noite vai ser longa, a janta vai ser longa, né? O preço a se pagar é caro. E aí ele foi com essa expectativa de que seria mais um casal problemático, né? E aí chegando lá, ele viu uma situação financeira saudável, né? Ele já fez alguns julgamentos, ou está endividado, ou vive bem financeiramente, ou tem uma herança. Ele faz alguns exemplos assim, ficou ali observando e passou o jantar e o casal não teve nenhuma pergunta, nada. No outro dia, que eles foram conversar, e aí ele foi entender, né, que na verdade era um casal que não tinha nenhum tipo de problema, não era um casal em crise, pelo contrário, eles eram muito felizes. Mas para chegar nessa felicidade, eles passaram por poucas e boas, né? Então, no início do casamento, eles tiveram essas divergências de linguagem, né? Porque antes, né, no namoro, eles se sentiam extremamente amados um pelo outro, porque falavam a linguagem, e com o passar do tempo, ele foi se dedicando muito ao trabalho, ficando muito tempo no computador, né? Então, passava noites em claro no computador, se dedicando, e ela por si só também foi deixando de tocá-lo, porque ela também não estava se sentindo amada. E ela estava se sentindo cansada também com a rotina do casamento, né? Acho que era adaptação, alguma coisa assim. Então ela se envolveu naquelas tarefas novas ali que ela tinha e foi deixando ele de lado. E como a linguagem dela também não era a dele, então aí ficou meio que cada um para um lado, né? E só fazendo um adendo sobre isso, de quando a linguagem não era dele, eu achei bem legal que ele fala assim: e se você cresceu em uma família onde as pessoas não se expressam dessa forma, você terá mais dificuldade de também expressar. Então, por exemplo, a minha dificuldade do toque físico, né? Não que tenha um culpado, mas a minha relação com a minha mãe é assim. Então, ela não tem um toque físico como linguagem primária, mas ela me ama de outras formas. É super engraçado, né? Porque ela não fala, filha, eu te amo, mas ela fala, Laís, comprei uma linguiça aqui, vem buscar. Sabe? São atos de serviço, é o jeito dela. Se ela falou isso, Laís, eu te amo muito, filha. Eu entendo, né? Só que levou um tempo para você entender que são os atos de serviço dela para comigo e com a minha família, é a forma dela de amar. E acho que as pessoas antigas têm essa dificuldade, né? Vocês também têm com os pais de vocês? Porque eu vejo muitos assim, né? Acho que não era muito comum, né? As mães, as pessoas mais velhas, elas têm vergonha às vezes. Eu falo muito, tchau mãe, te amo. Ou fica no vácuo, não responde nada. Ou fica ali, né, o silêncio, mas elas sentem vergonha, né? Não é comum pra eles. A minha mãe já é mais afável, assim, né? Você olha ela, você já dá vontade de apertar ela, abraçar. Mas o meu pai é bem assim, bem reservado, né? No espaço dele.
E são formas de... A gente vai pensar, né? Como será que ele foi amado, né? Educado? Sim. Tem muito da história da pessoa, É muito da né? educação, né? Não conta, assim, não é exposição porque não é nada demais. Né? Que quando eles se casaram de novo, assim, andavam de mão dadas. A hora que chegava próximo do pai dele, que era o sogro da minha mãe, soltava a mão, porque era falta de respeito. Tá vendo? E depois segurar na mão, né? Legal. Aí ele fala assim, né, como outra dica, sentar-se pertinho um do outro no sofá para assistirem TV, não exigirá tempo extra e poderá comunicar amor de forma abundante, né, com mais dicas. E aí, continuando a história desse casal, ela foi então se sentindo deixada de lado e ele também não se sentia amado, porque ela não tocava mais nele, né, coisas que ela fazia, e os dois ficaram extremamente frustrados num casamento beira do fracasso. Porque a linguagem dele era toque físico, né? E o dela era qualidade de tempo. Então ele, quando ele viu que ela tarefada ali naquela rotina, ela rejeitava às vezes, né? Vocês vão entender, a gente tá fazendo aquela faxina, né? Aí a pessoa vem e te abraça e quer atenção e você só quer terminar aquela coisa ali, né? Então eu fico me imaginando no lugar dela, né? Então o foco dela era resolver ali a rotina dela, os afazeres. E ela foi rejeitando ele inconsciente. Né? E aí ele, como ele tinha baixa autoestima, ele não queria se sentir rejeitado, porque ele se aproximava e ia lá, estou ocupada, não sei o quê. Então ele se afastou para não ser rejeitado, né? Então para ele era o medo da rejeição. Mas na verdade não era, ela não estava rejeitando, ela só estava atarefada. E aí ela foi buscar ajuda, né? Porque ela Sim. se viu no meio daquela crise toda e ela falou pra ele, olha, eu não estou feliz, né? Eu preciso, nosso casamento tá à beira do fracasso. Eu vou procurar um conselheiro, né? E aí ele recusou, ele não tenho dinheiro pra isso, não tenho tempo pra isso, não preciso disso. Ela, bom, eu vou, né? E aí ela foi. E num determinado momento, né, desse acompanhamento que ela estava fazendo, o conselheiro ligou para ele e falou, eu posso conversar com você sobre o seu casamento? E aí ele se abriu, né? E falou, não, tudo bem, posso conversar com você. Aí eles conversaram e nessa conversa eles foram, eles até dizem, né? Que, nossa, Dr. Chapman, ele falou, em 6 meses que nós levamos para aprender o que o senhor falou em 20 minutos, né? Porque ao longo desses 6 meses de acompanhamento dos dois, para eles irem aprendendo a falar a linguagem um do outro, eles foram mudando e o casamento foi se alinhando, né? Ele foi percebendo que ela tinha necessidade de qualidade de tempo, né? Então o fato dele estar muito no computador afetava muito emocionalmente ela, né? Então ele evitava estar nesses momentos em casa, era em casa, sem estar no computador. Enquanto eu ouvia, né, no audiobook, o Bernardo comentou, olha mamãe, parece você, fica muito no computador. Porque agora com essa história de aula online é o tempo todo, né? Muito complicado. E aí enquanto ela também percebeu que que ele se sentia desvalorizado por ela, porque ela não o tocava, ela não o amava, não o acariciava, ele tinha essa necessidade, né? E aí ambos foram mudando, foram se abrindo, né? A toda essa mudança, e hoje o casamento deles, né, segundo relatos do livro, é muito bom, né? Uma convivência muito sadia. E lá no seminário do Dr. Chapman, eles falaram, nossa, o que o senhor falou aqui é exatamente o que aconteceu no nosso casamento. E ele falou, né, e eu fico muito surpresa em saber que vocês aprenderam, né, não importa o tanto de tempo que se leva para aprender, é a qualidade. Então, por exemplo, eles colocaram em prática, porque ele viveu na casa deles ali, ficou hospedado, né, uns dias, e percebeu e viu nitidamente essa mudança. Não dava nem para perceber que era um casal que viveu tudo o que viveu, sim, com tantas crises e conflitos, né? Porque hoje eles viviam de forma prazerosa. Então, que bom que vocês aprenderam a tempo, né? Foi o que eles disseram. E aí também ele diz assim,
Afastar-se dele é distanciar-se de mim emocionalmente. Quando a gente fala que o corpo existe para ser tocado, quando a gente se afasta, é como se estivesse distanciando emocionalmente. Então, esse afastar-se do outro, para quem tem essa linguagem primária, já é um sinal de que, né, é uma barreira ali que a gente vai criando. Se a primeira linguagem do amor do seu cônjuge for o toque físico, nada será mais importante do que abraçá-lo quando ele chorar, né? Como a gente falou no começo, quando ele tiver maior necessidade. Sim. Quando a gente for ali consolar de algo, né? Aí ele fala também do lado ruim, né? A pessoa que tem essa linguagem, por exemplo, é uma traição, né? Um trauma emocional de um cônjuge, a infidelidade é quase que é muito difícil de se reconquistar a confiança, né? É claro que a gente, enquanto católico, a gente acredita muito, né, no perdão, na reconciliação, né, no amor em primeiro lugar e acima de todas as coisas, de qualquer dificuldade. Mas ele quer dizer em relação ao tanque de amor dessa pessoa, né? Porque aquilo que ela mais preza, que é o toque físico, foi muito violado. Então, por outro. Então, o quanto aquilo é traumático, né? Então, ele fala muito dessa questão da fidelidade, aí do testemunho, e ele fala assim também, quem é o irresponsável? Você não se dá ao luxo nem de telefone. Quando ele fala exemplos da mulher. Você nem se dá ao luxo nem de me telefonar para avisar a que hora chegará. Como eu posso esperá-lo, se nem ao menos sei quando virá? E quando chega, fica o tempo todo no computador. Você não precisa de uma esposa, tudo que necessita é de um computador, né? Então são relatos aí que a gente já dá para ir pescando coisas da nossa convivência, né? De como está aí a convivência na nossa casa. E o processo de cura deles, né? Então começou quando eles descobriram qual é a linguagem de cada um. E aqui no final ele diz assim, que eu achei super interessante também como conclusão. Pet é uma das pessoas, que é um nome fictício desse casal, né, de um deles, é uma das pessoas que possuem o toque físico como a primeira linguagem do amor. Emocionalmente, este tipo anseia que seu cônjuge o toque fisicamente. Um gostoso cafuné na cabeça ou nas costas, andar de mãos dadas, abraços apertados, tudo isso e outros toques de amor fazem parte das necessidades emocionais de quem possui o toque físico como sua primeira linguagem do amor. E aí ele dá 8 dicas, né, para quando, se você identificar que você ou a pessoa que você convive, filhos, né, esposo, tem essa linguagem como primário, o que fazer, né, para encher esse tanque? Deixa eu só ver aqui os comentários. Ó, a Dani está comentando que o Vini também é muito toque físico, né, um grudinho, que a mãe dela é um grude, que ela não gostava muito, então já está entendendo qual que é a linguagem da sua mãe, já sabe como amá-la, hein, Dani? E que o pai dela morre de vergonha, mas adora um carinho, como os nossos pais também, né? Que a gente estava comentando. Muito legal. Então, as dicas, né, que ele dá são as seguintes. Número 1. Enquanto caminham do carro até a loja, segure a mão do seu cônjuge. Então, que a gente falou também no começo, né? Atos do dia a dia. Então, tá caminhando, né? Segura na mão, pega na mão. Número 2. Enquanto fazem uma refeição juntos, deixe, né, o seu joelho encostar no dele, né, ali os pés por baixo da mesa. Número 3, vá até ele e diga se já disse que o ama, né? Então verbalizar bastante isso, né? Tentar expressar com palavras. Eu te disse que eu te amo hoje, né? Número 4, a massagem nos ombros. Número 5, sentados juntos na igreja, segure as mãos dele para rezar, por exemplo, né? Ele coloca. Número 6, massagem nos pés. Número 7, toque na presença dos amigos. Nós falamos, mesmo com todas essas pessoas, ele ainda vejo você, né? A mensagem que você passa. E número 8, quando chegar em casa, receba-o com uma grande saudação de boas-vindas, que foi o que você falou, né? Sim. Da acolhida, de ser uma acolhida diferente. E aí, por fim, esse toque, essa linguagem, ela é
bem direta, não tem muito o que dizer, né? Por fim, ele dá ali, para a gente concluir esse estudo, 3 sugestões para se descobrir qual que é a primeira linguagem do amor. E você, né? Qual que é? Comentem aí, ó. Tem algumas pessoas online. Se você já identificou qual que é a sua, tá? Comentem aí qual que é a sua linguagem do amor. E aí a gente vai lançar 3 perguntinhas aqui como um quiz, tá? Como um teste para você tentar descobrir qual que é a sua. Lembrando que existe a possibilidade de você ser bilíngue, que ele chama, né? De 2 serem muito ali. E agora, qual que é, hein? Não sei. Então, vamos lá. A primeira, ele fala assim: o que seu cônjuge faz ou deixa de realizar que mais o magoa? O oposto a isso é provavelmente a sua linguagem de amor. Acho que a gente conversou, né? Na última na 2 passadas que a gente ficou nessa pergunta, né? Aí fiquei pensando, nossa, o que será que mais me deixa chateado, né? Que é aquilo que é a minha. Eu já sei a minha, né? Vocês já sabem de vocês? Então tá. Aí a número 2. O que você mais solicita do seu cônjuge? Aquilo que mais requisita dele é provavelmente o que faz você sentir-se mais amado. Então, o que você mais pede para ele, mais enche as paciências, mais cobra, mais fala, é o que você tem maior necessidade, né? E a 3, qual a forma mais frequente de você expressar amor? Essa pode ser uma indicação de que através da mesma também se sentiria amado. Também é uma possibilidade. No meu caso, eu expresso amor de uma forma e me sinto amada de outra. Mas às vezes é a mesma, a gente também pode ser assim. Então fica aí a dica, né? Essas 3 perguntinhas chaves para que você possa identificar quais são as suas linguagens e assim se comunicar de forma mais gostosa, né? No seu lar, na sua casa, e os tanques de todo mundo estar bem cheio de amor. Acho que é isso por hoje. Leila, você falou de mensagens, né, da Bíblia, que você viu algumas coisas? Ah, sim. Jesus, né, que nos amava com a nossa linguagem, né? A gente percebe, né, por exemplo, na pecadora, a mulher pecadora do Evangelho, que lava os pés de Jesus com seus cabelos, né? Com suas lágrimas e com aquele óleo caro, né? Aquele perfume caro, como diz. Jesus também se deixou tocar, né? E como se deixou tocar por nós, né? Tocar até as feridas, né? Então, ele também, né, manifestando essa linguagem de amor, que lavou os pés, né, dos discípulos. E tocou os pés, lavou, acariciou. Então, é uma linguagem, assim, acredito que muito próxima, né, da pessoa de Jesus, né? E ele até comenta, quando a Leila falava disso, né, me lembrava também de um relato do livro, logo no comecinho dessa linguagem, ele dá como exemplo a cena das crianças quando vão se aproximar de Jesus, né? Todas ali vão em cima dele, e aí os discípulos vão, né, afastando. Não, ele está muito ocupado, né, atarefado, tal. E aí ele fala, né, não, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? Então Jesus também tem essa sensibilidade, esse toque físico com as crianças, né? Com aqueles que ele sente que tem essa linguagem como primária. Acho que toda criança tem essa necessidade, né? Eu acho que as crianças têm todas, gente, não tem como. Tem a de igual a nós, a gente tem a de destaque, mas a gente sempre gosta de um pouquinho de cada, né? Mas sabe o que eu fiz pensando nisso? É que o meu é mais velho, né? Então ele articula melhor, mas eu perguntei, né? Dei os exemplos, falei, filhos, se a mamãe fizer isso, e dei as 5, qual você gosta mais? Qual você se sente mais amado pela mamãe? E na hora foi uma que se salto, que era a que eu achava, né? Da qualidade de tempo ali. É lógico que ela ganhar presente, toda criança vai ter quase como primária. Mas tem muito isso mesmo. Eu acho que nós também temos. Sim. Mas é legal a gente ter essa percepção do que se destaca,
A minha eu sei que é serviço, mas olha, quem que não gosta de um carinho, de um presente, né? De outras coisas, qualidade de tempo, né? Tudo. Mas o que vai mais é o serviço. Como a gente tinha falado nas outras lives, elas são atos de gentileza, né? Sim. São cordialidades, são virtudes, são as pequenas virtudes do lar, não tem como não gostar, né? Eu acho que a gente tem que praticar todas, né? Na nossa casa, no nosso grupo de convívio. E adequar cada pessoa, né? Aquilo que como ela se sente mais amada, né? Então, se o fulano se sente mais amado com toque físico, então... Atender essa necessidade. Eu vou atender essa necessidade em maior, mas as outras eu não vou deixar de atender também. Porque... Pensa uma pessoa que ela tem essa linguagem do toque físico, mas ela também tem as outras linguagens em menor proporção. Se você falha naquelas outras, né? Então acho que tem que ser uma constante, né? Eu preciso amar em todas as linguagens e um pouco mais naquela que a pessoa necessita mais. A Brina falava disso no exemplo que ela deu dos filhos, né? Que ela tendo 4 ali, né? 5 pais de afilhadinha que fica sempre junto. Então, o quanto ela tem que ter essa percepção para ela poder atender a necessidade de cada um, né? Então, é muito importante a gente ter esse olhar, né? E olhar bem para essa necessidade dos nossos ali, né? Dos que estão com a gente. Então, acho que é isso que nós gostaríamos de partilhar nessa noite, né? Concluímos, então. E aí, se você ficou curioso, não perdeu alguma linguagem, né? Nós temos aí as lives que estão no YouTube gravadas. Temos também para download do livro gratuitamente, audiobook também no YouTube disponível. É muito legal, né? A gente se aprofundar em formas de amar mais e melhor, né? Porque é isso que Deus nos pede, para amarmos. Então, o quanto amar para nós é uma tarefa que exige esforço, né? Que exige dedicação, não é fácil, né? E ninguém disse que seria fácil, mas ela vale a pena, né? É um esforço que vale a pena. O quanto... Tem um livro que as meninas sugeriram, colocaram de indicação, um grupo que nós temos de mães da comunidade, e lá falava como dica, né? Uma delas era: abrace seu filho todos os dias por 5 minutos, né? O quanto aquilo, né? Uma psicóloga que escreve esse livro, o quanto esse ato simples faz com que emocionalmente ele seja uma criança muito mais saudável, né? E quantas vezes passa o dia, né? A gente fez tantas coisas e a gente não fez aquilo que é mais importante, que a gente está tão atarefado, né? Com coisas secundárias, e aquilo que é importante, que é o tocar ali, né? O estar junto, estar perto, passa batido. Teve um dia que eu até comentei com a Brina, né? Numa das lives aqui, que passou um dia todo e o Bernardo falou pra mim assim, quando acabou o dia: nossa, mamãe, hoje você nem relou em mim. Foi o jeito que ele usou de falar, né? Nem do toque, você nem relou. Nossa, aquilo me fez assim pensar em 1000 coisas, né? Pensar, nossa, o dia acabou, e o que eu fiz do meu dia, né? Lógico que eu fiz muitas coisas importantes, né? Tem toda a questão do trabalho também, né? Que acaba ocupando muito o nosso tempo. Mas será que a gente tem administrado bem o nosso tempo, né? Será que não cabe ali um pouquinho de toque físico naqueles que a gente ama, de palavras de afirmação, de qualidade de tempo, né? E de todas as linguagens de amor ao longo do dia? Acho que vale a pena uma organização nossa, né? Fazer a sua rotina ali, mesmo na agenda, manualmente, né? Escrever o que você vai fazer para você otimizar o seu tempo. Eu estava acompanhando uma reportagem também sobre home office, né, pandemia, tudo isso que a gente tem vivido agora. Todo mundo foi obrigado a aprender, né, a trabalhar e lidar dessa forma. E o quanto essa organização prévia evita muitos conflitos, né, muitos transtornos em casa. De você saber exatamente o que você vai fazer, você vai sentar no computador para fazer o quê, quanto tempo vai levar, que horas, e é muito difícil isso, porque a gente passa horas às vezes fazendo as coisas e o dia acabou e você não percebeu. Sim. Então essa organização, essa ordem, que é uma das pequenas virtudes também do lar, né?
é importante a gente colocar em prática nesses tempos, né, que estamos vivendo de isolamento social, né, de trabalharmos de casa, para que os nossos não sejam prejudicados, que eles não careçam de amor e de carinho. Sim. Então é isso, pessoal. Agora nós vamos cantar aqui um pouquinho, né, rezar um pouquinho, levar o nosso coração aí nessa presença de Deus. Agradecemos muito a presença de vocês, acompanhando conosco essa live. A Marcela, a Dani, a Brina, a Joyce, a Paloma, a Andressa. Um beijo, Andressa. Heloíse. Acho que é isso, pelo que eu acho que é isso. E todos vocês, né, que passaram aqui nessa live conosco, nosso muito obrigado, nossa gratidão, né, por estarem conosco. E que vocês tenham uma noite abençoada, que Nossa Senhora possa estar aí com vocês, né, na sua casa, no seu lar, derramando muitas bênçãos e muitas graças sobre você e sobre a sua família. Vamos cantar? Isso aqui? Pode ser. Falando de amor, né? Amor tão grande, amor tão forte, amor suave, amor sem fim, que a própria morte transforma em vida, abraço eterno de Deus em mim, nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar esse amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor, de abraço esmagante, de ausência torturante, de noite e luz é feito este amor, de dor incomparável, consolo inestimável, de vida e cruz é feito este amor. Nem as torrentes das grandes águas conseguirão apagar este amor, pois suas chamas são fogo ardente, mais do que a morte é tão forte esse amor. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Tchau, pessoal. Tchau.